Outra questão, ao comer, por exemplo... Com a mão direita. Comer com a mão direita e fazer a higienização com a esquerda. Cientificamente, tem um porquê. Qual que é? Não contaminar, porque a comida que eu vou comer, vou levar à boca. Então, se eu me limpar com a esquerda e comer com a mesma mão, eu posso contaminar a comida. Com a descoberta das bactérias do mundo microscópico, está explicado. E antigamente não se tinha garfo e faca. Sim. Comiam com a mão. Então, imagine uma higienização precária, o que aconteceria? Haveria muitas doenças, muitos prejuízos. Então, a religião há uma lógica para a instrução. Exatamente. Então, esse é um porquê. Há uma lógica. Outro porquê. Quando começar a tomar o banho, começar limpando, jogando água pelo lado direito e depois esquerdo. Por quê? Pode ser que seja por conta de choque térmico, para não acontecer o choque térmico. O coração. Outra coisa, o profeta Muhammad ele diz que uma pessoa estiver batendo o sol numa parte do corpo, que faça com que o sol bata no outro lado também. Porque um lado do corpo pode estar quente, aquecido, e o outro frio. Isso pode prejudicar a pessoa dentro da sua saúde. E ele cuida desses detalhes. Isso está no Alcorão? Isso está na Sunna, que é o ensinamento profético. Tá. E que é o complemento do Alcorão. Mas que pertence ao Alcorão? Sim, da orientação religiosa. E pertence ao Alcorão porque os profetas não falam por si só. Eles são guiados pelo Espírito Santo, eles são guiados por Deus. Então, para nós muçulmanos, e aí volto a dizer, o Espírito Santo para nós é o anjo Gabriel, certo? Então, existe o porquê, sim. Basta que você, por exemplo, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas, ele diz, não há uma doença que Deus colocou, a não ser que ele colocou junto com ela só a cura. Então, mediquem-se. Então, o incentivo à medicação, que a pessoa procure se medicar. Porém, não se medique com algo ilícito. Quer dizer, não tem essa desculpa, ilícito mesmo. Não, só com o ilícito. Essa doença não tem a cura. Não tem a cura. Nós não chegamos até ela. Então, aqui, eu tenho que correr atrás. A religião, ela abre um leque de pesquisa e incentiva e motiva a pessoa a buscar os porquês. Que é muito interessante isso, porque como você tem regras e as regras, mas assim, então tem uma explicação. Se você parar para pensar, é por isso, é por aquilo. Sim, muito. A oração, por exemplo, por que é gesticulada? Por que são rituais de gestos, de inclinação? Hoje você tem... Por quê? Ou há uma pesquisa alemã que fala sobre isso. Pesquisadores não muçulmanos fizeram uma pesquisa e constataram que as pessoas mais felizes, as pessoas que têm mais o elemento da felicidade, ou enzima da felicidade, eu não sei o nome exato, em várias fizeram e descobriram que esporte é um dos tops para que gera essa felicidade. Sim, por causa das endorfinas e tudo. Exatamente. Mais do que o esporte é a meditação. Então, a meditação está acima do esporte. Tá. Então, as pessoas que meditam são mais felizes do que outras, e assim por diante. E dentro da meditação, há um top, há uma prática dentro da meditação que vence e que está superior às demais, que é a oração dos muçulmanos. E é assim que fala a pesquisa, de fazer a gesticulação e colocar a testa no chão. Esses movimentos fazem aliado a pessoa... à oração. Exatamente. Quando a gente se prostra, quando a gente coloca a testa no chão, essa pessoa, esse é o ápice da meditação. Ela potencializa, vamos dizer, o ato. Exatamente isso. O que eu estou falando são alguns exemplos. Sim. Quando a gente estuda a religião, aí você vai ver, por exemplo, a bebida alcoólica, por que ela é proibida? Hoje nós sabemos o porquê da proibição. Basta ver os
índice de Sim. mortes, de crimes, Sim. de tantas coisas em decorrência da bebida alcoólica, que a gente chama de droga lícita. Mas é droga, né? O Mas próprio nome. droga. O primeiro nome é droga. É lícito, sim, mas qual que é o primeiro nome? Droga. Droga. Então, a religião ela veio para beneficiar o ser humano, cuidar da sua saúde espiritual, mental e física. E a relação entre o Islã e o cristianismo, e eu vou pegar a personagem mais principal do cristianismo, que é o próprio Cristo, que é Jesus de Nazaré, como o Islã vê Jesus de Nazaré, como eles veem Jesus. Eu sei que há um respeito muito grande, mas eu queria ouvir da sua boca como que há algum problema com ele, alguma dissensão, alguma briga, ou pelo contrário, quem é Jesus para o Islã? Jesus para nós, que a paz de Deus esteja com ele, é um grande, dos maiores profetas que Deus enviou para a humanidade. E quem deixar de crer em Jesus deixa de ser muçulmano automaticamente. Olha que interessante. Você pode repetir essa frase aí? Dá até um corte depois, viu? Depois nós vamos cortar, isso daqui é importante. Para nós, quem deixar de crer, quem se negar a crer em Jesus como mensageiro de Deus, ele automaticamente deixa de ser muçulmano. É imprescindível que ele creia em Jesus como um mensageiro e profeta de Deus. Inclusive no Alcorão Sagrado, Jesus é mais lembrado do que o profeta Muhammad. Sério? Sim, muitas vezes. 25 vezes no Alcorão ele é citado. E no Alcorão Sagrado tem um grande capítulo, capítulo 19, chamado Capítulo de Maria, que fala toda a história de Maria, como é que ela concebeu Jesus, a forma milagrosa, o anjo Gabriel, o Espírito Santo que veio até ela, como ela concebeu Jesus, os milagres de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. E toda a história está ali no capítulo 19, um dos maiores capítulos, chamados de Capítulo de Maria. E para nós, Maria, que a paz de Deus esteja com ela, é a mulher mais nobre, mais pura que existiu sobre a face da terra. E por isso que as muçulmanas, quando se cobrem, elas seguem o exemplo de Maria. Porque se você fechar os olhos e tentar imaginar Maria sem o véu, não pertence ao imaginário popular. Exatamente. Essa imagem é como falar assim: vou ver Maria de calça jeans. Não tem como você forçar a imagem. Ele não aceita. Então o véu faz parte, naturalmente, toda aquela indumentária. E as mulheres, quando muçulmanas, ao seguirem, elas estão seguindo o exemplo de Maria, porque ela é a mulher mais nobre que existiu sobre a face da terra. E as pessoas não conhecem, porque tem pouca divulgação disso. E acreditam que a gente não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em Abraão. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Quem não acredita em Jesus como um mensageiro, um profeta de Deus, ele deixa de ser muçulmano. Qual que é a diferença entre os muçulmanos e os cristãos? Sim. Para nós, Jesus, ele não é Deus e não é filho de Deus, mas ele é um enviado de Deus. Essa é a primeira, é grande, é uma divergência grande. A segunda é que Jesus para nós não morreu na cruz. Nós acreditamos que Deus salvou Jesus das mãos dos inimigos e o elevou, o arrebatou de corpo e alma, vivo. Com 33 anos, está vivo, com 33 anos, esperando a chegada do anticristo. Quando surgir o anticristo, Deus fará com que Jesus retorne à terra, porque ele está vivo, não morreu, para acabar com o anticristo e reinar com justiça e paz. Essa é a nossa concepção sobre Jesus.